Olá, irmãos, estamos de volta para falar mais uma vez um pouco sobre a hermenêutica, que é o assunto que estamos estudando, e estou trazendo até vocês algumas orientações sobre a hermenêutica. Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre a observação, que é um assunto específico dentro da hermenêutica. A hermenêutica, todos nós sabemos que é a arte de interpretar texto, uma ciência que interpreta texto. Isso pode servir para você no contexto da sua vida. No nosso caso, nós falamos dos assuntos da Bíblia, então nós vamos continuar sobre esse tema. Então, a princípio, já que nós sabemos as regras da observação do texto, nesta aula ou nesse momento eu quero falar para vocês sobre a aplicação do texto, que também faz parte da observação. Então, dentro desse assunto, eu quero lembrar para vocês, que para nós aplicarmos bem o texto, nós precisamos conhecer o texto e o contexto. E para relembrar, o que é o texto? O texto é exatamente aquilo que nós estudamos, tá certo? É aquilo que nós definimos como estudo ou como leitura naquele momento. Então nós chamamos isso de texto. E o contexto, nós definimos como contexto tudo aquilo que vem antes ou depois. Embora aqui aquilo que vem antes ou depois, nós chamamos de contexto imediato. Então existe o contexto imediato e existe também o contexto histórico. Então, na arte da observação em que nós estamos meditando, nós precisamos escolher o texto e conhecer o contexto. Aí você vai procurar, à luz da Bíblia, aquilo que pode te trazer riqueza para o texto que você escolheu. Nós podemos citar aqui como exemplo de texto e contexto tudo aquilo que você está lendo, bem antes ou depois, que nós chamamos de contexto imediato, tá certo? E o contexto histórico. Então, nessa visão do contexto imediato, você vai ler alguns versículos. A gente sabe que a Bíblia se divide em Novo e Velho Testamento, depois ela se divide em capítulo e versículo, isso vocês já estudaram, e também se divide em parágrafo. Então, o contexto imediato do versículo é o parágrafo, o contexto imediato do parágrafo é o capítulo, e o contexto imediato do capítulo é o livro. Aí nós partimos para o contexto histórico, que aí vem o contexto histórico do livro, da Bíblia, nesse sentido que nós estamos falando, é toda a Bíblia. Ou então, os livros históricos dos grandes estudantes de teologia ou dos pesquisadores, tá certo? Então nós vamos lá. Para você estudar o texto e o contexto, você precisa conhecer os termos. E aí nós dividimos os termos em termos gerais e termos especiais. O que é um termo geral? O termo geral é a língua que nós utilizamos. Se você está lendo uma Bíblia em português, então tudo que aquilo ali está escrito que você está lendo é os termos gerais. E depois vem os termos especiais, que são os termos que existem no texto que nós desconhecemos. Então, às vezes você lê um texto e dentro desse texto existem termos ou palavras que você desconhece. Então nós chamamos de termos especiais, que você precisa pesquisar para descobrir o sentido daquele termo. Essa pesquisa pode ser um dicionário bíblico ou pode ser também num dicionário de português. Então nós vamos citar como exemplo, apesar da Bíblia estar cheia de exemplos, eu quero citar Efésios capítulo 1 e versículo 7. Então, se você ler na sua Bíblia Efésios 1 e 7, está escrito a seguinte passagem: em quem temos a redenção
do seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então o apóstolo estava falando da pessoa de Jesus. E aí, falando da pessoa de Jesus, ele disse que nós tínhamos redenção, remissão pelo sangue das nossas ofensas, segundo a riqueza da graça de Deus. Ok? Então, quais são os termos especiais aí? Você pode claramente descobrir. Redenção, você sabe definir redenção? Remissão, você sabe definir remissão? Ofensas ou riqueza da sua graça. São termos especiais que você precisa estudar, tá bem? Fica claro? Então, você conhecendo os termos gerais e os termos especiais, você vai dar uma riqueza ao seu texto, você vai dar uma riqueza à história que você está lendo, que você está pesquisando, que você está estudando, ou até mesmo você irá transmitir para alguém, tá certo? Então, busque conhecer esses temas, busque conhecer esses textos, busque conhecer o texto e o contexto, saber definir tudo isso, né? E aí você vai estar aplicado, ou você vai estar preparado para aplicar esse assunto, esse texto que você quer passar para os seus membros ou para as pessoas a quem você vai direcionar uma palavra de comunicação, uma palavra de transmissão. Então, essa é a nossa dica de hoje, uma dica rápida para que você possa observar o texto, para que você possa aprender o que é texto, o que é contexto, o que é termo geral e o que é termo específico. E esperamos que Deus lhe abençoe, que você aprenda, que você deixe seu comentário, que você se inscreva nesse canal e que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.